Quando vi as mãos dele no quarto dela, entendi que a minha filha seria a próxima. Quieta. A vovó também gostava. Ele sussurrou para minha menina. Foi naquele momento que decidi. O patriarca da família não viveria para ver outro amanhecer. Ah, meus queridos, que bom que vocês vieram me visitar hoje. Sou Beatriz Marcondes Oliveira, mas todo mundo aqui me chama de Dona Bia. Tenho 73 anos bem vividos, com algumas rugas que contam histórias que nem sempre são bonitas de se ouvir, mas são verdadeiras. Nasci em Jataí, Goiás, mas hoje vivo aqui em Cachoeira do Arari, no Marajó, bem longe de onde comecei minha vida. O lugar onde estou agora não é exatamente um lar comum, sabe? São paredes de concreto cinza, corredores longos e salas simples onde me encontro com as detentas. Passei quase 20 anos da minha vida na ala feminina deste presídio estadual. Não era o fim que eu imaginei para minha vida, mas foi o caminho que escolhi quando entendi que precisava proteger minha filha a qualquer custo. Hoje, volto aqui 3 vezes por semana, não mais como prisioneira, mas como voluntária. Entre essas paredes, encontrei um refúgio nos livros quando era detenta. Todo dia, depois do café servido às 6 da manhã, pegava um livro da pequena biblioteca e me sentava perto da janela. A luz natural era melhor para os olhos. Hoje, sou eu quem traz os livros para as mulheres que ainda vivem aqui. Leio de tudo, romances, poesias, biografias. É como se cada página virasse uma chave que abre uma porta para fora deste lugar. Quando estou com um livro nas mãos, não sou mais uma presidiária de cabelos brancos. Sou uma exploradora, uma aventureira, uma mulher livre. Comecei a ler assim, com tanta vontade, depois que cheguei aqui. Antes, na vida que eu tinha, nunca sobrava tempo. Era sempre cuidando da casa, do marido, dos filhos, das aparências, principalmente das aparências. Naquela casa grande, com móveis caros e quadros nas paredes, eu lia apenas receitas e listas de compras. Aqui, entre 4 paredes simples, descobri mundos inteiros nas páginas dos livros. A primeira história que li na prisão foi Orgulho e Preconceito. Uma das guardas mais antigas, Dona Margarida, me trouxe o livro todo surrado. Vai te fazer bem, Bia, ela disse. E fez mesmo. Lembro de chorar com aquelas páginas amareladas, não pela história da Elizabeth Bennet, mas porque pela primeira vez em décadas eu tinha escolhido algo só para mim. Um pequeno prazer que ninguém podia controlar ou tirar de mim. Hoje, as outras senhoras que vivem aqui me pedem para contar as histórias que leio. Nas tardes de domingo, sentamos no pátio e eu viro a contadora de histórias do presídio. Engraçado como a vida dá voltas, não é? Algumas das mulheres mais jovens me chamam de vovó, e gosto disso. Sou avó mesmo. Tenho 2 netos que nunca me viram fora daqui, mas que vêm me visitar uma vez por mês. É por eles que eu sorrio, mesmo quando o coração ainda sangra com lembranças antigas. Se vocês estão me assistindo agora, queria pedir com carinho que deixem um like nesse vídeo e se inscrevam no canal. Cada inscrição é como um abraço virtual que recebo e me ajuda a continuar contando minha história. E vocês, meus queridos e minhas queridas que estão me ouvindo agora, me contem aqui nos comentários de qual cidadezinha vocês estão me assistindo e em que horinha do dia encontraram esse vídeo. Logo cedinho com o café, no intervalo do almoço ou já de noitinha antes de dormir. Eu leio cada comentário com o maior carinho e fico tão feliz em saber que, mesmo daqui de dentro, posso me conectar com vocês lá fora. Hoje vou contar uma história que nunca contei para os jornais, nem para os juízes, nem para os psicólogos que me visitam aqui. É a história verdadeira de como uma mulher simples, que sempre abaixou a cabeça e aceitou seu lugar, um dia se transformou em algo que ninguém esperava. Vou contar sobre o dia em que percebi que até o mais frágil dos brinquedos pode se quebrar de um jeito que corta fundo. Minha infância em Jataí foi simples, mas cheia de amor. Nasci em 1952, numa casinha de taipa com chão de terra batida e teto de palha. Meu pai, Geraldo Oliveira, era um homem quieto que trabalhava de sol a sol na plantação de arroz. Já minha mãe, Amélia Marcondes, era o oposto,
falante, risonha, sempre cantarolando enquanto lavava roupa no córrego ou fazia suas quitandas para vender na feira. Tinha também meus irmãos. Sebastião, o mais velho, que desde menino ajudava papai na roça. Clotilde, que era só 2 anos mais velha que eu e sempre trançava meu cabelo antes da escola. E Evandro, o caçulinha, que vivia correndo atrás das galinhas no quintal. Nossa casa ficava na beira da estrada que levava ao centro da cidade. Não tinha muito luxo, viu? Era um cômodo grande, onde dormíamos todos, separados por cortinas de chita que mamãe costurou, e uma cozinha com fogão a lenha que deixava tudo cheirando a fumaça doce de eucalipto. O banheiro era uma cabaninha de madeira no fundo do quintal, e o banho a gente tomava de caneca, com água tirada do poço. Acordávamos com o primeiro cantar do galo. Mamãe já estava de pé, acendendo o fogo para o café. Comíamos cuscuz de milho com leite ou mingau de fubá antes de sair para nossas obrigações. Eu e Clotilde íamos para a escolinha rural, a pé mesmo, uns 3 quilômetros pela estrada de terra que ficava um lamaçal na época das chuvas. Lembro que nas manhãs de inverno do cerrado, o capim ficava todo coberto de orvalho e brilhava como se tivesse diamantes espalhados. A gente brincava de passar a mão e se molhar toda. Na escola, a professora Iracema ensinava todas as séries juntas numa sala só. Era rígida, batia com a régua na mesa quando alguém conversava, mas tinha um jeito carinhoso de explicar as coisas difíceis. Foi ela quem me ensinou a gostar de ler, me emprestando livrinhos de histórias depois que percebeu que eu terminava as lições mais rápido que os outros. Depois da escola, não tinha tempo para moleza. Era ajudar mamãe com os afazeres de casa, descascar mandioca, alimentar as galinhas, varrer o terreiro. Mas sobrava um tempinho para brincar antes do sol se pôr. Minhas brincadeiras favoritas eram pular corda feita de imbira, brincar de casinha com bonecas de sabugo de milho vestidas com retalhos e jogar 5 marias com pedrinhas que a gente catava no rio. Aos domingos, a gente se arrumava para ir à igrejinha de São Sebastião, padroeiro da cidade. Mamãe penteava meu cabelo com cuidado, fazendo cachinhos nas pontas com água e açúcar, e eu vestia o único vestido bonito que tinha, guardado numa caixa para não sujar. Depois da missa, era dia de festa. A gente passeava pela praça, comendo rapadura ou pirulito quando papai tinha uns trocados, e assistia às apresentações de catira, dança típica da nossa região. As festas juninas eram o ponto alto do ano. A cidade inteira se enfeitava com bandeirinhas coloridas, e o cheiro de quentão, milho verde e bolo de fubá tomava conta das ruas. Tinha fogueira grande na frente da igreja, e nós, crianças, rodávamos em volta, pulando as brasas menores que se espalhavam. Papai tocava viola nas quadrilhas, e mamãe era famosa pelo seu doce de abóbora com coco, que vendia em potinhos de barro. Mas nem tudo eram flores na nossa vida simples. Quando eu tinha 9 anos, uma seca brava castigou a região. As plantações morreram, o poço quase secou, e passamos a comer uma vez por dia, às vezes só farinha com um pouco de rapadura ralada. Vi papai chorar escondido atrás do paiol quando perdeu quase tudo que tinha plantado. Foi quando ele decidiu que precisávamos mudar de vida. No final daquele ano, em 1961, fizemos trouxas com nossas poucas roupas e partimos num caminhão pau de arara rumo a Goiânia. Lembro do sacolejo da estrada e de mamãe segurando o Evandro no colo, tentando fazer ele dormir enquanto cantava baixinho: "Cai, cai, balão". Eram mais de 30 pessoas espremidas na carroceria, todas fugindo da mesma seca, todas com o mesmo sonho de vida melhor. Em Goiânia, fomos morar num barracão nos fundos da casa de um conhecido de papai. Era um cômodo só para os 5, mas pelo menos tinha água encanada e um banheiro que dividíamos com mais 3 famílias. Papai conseguiu trabalho como servente de pedreiro e mamãe lavava roupa para fora. Nós, crianças, começamos a estudar na escola pública do bairro, que era maior e tinha mais alunos do que eu jamais tinha visto. Foi difícil no começo, viu? As crianças da capital zombavam do nosso jeito de falar arrastado, das nossas roupas remendadas, dos nossos pés descalços, porque o dinheiro do sapato só vinha no fim do mês.
Clotilde chorava todo dia quando voltava da escola. Mas eu fazia diferente. Estudava dobrado para mostrar que menina do interior também era inteligente. Logo fiquei conhecida como a melhor aluna da classe. E a professora Dulce me colocava para ajudar os colegas que tinham dificuldade. À medida que fui crescendo, a vida foi melhorando um pouquinho. Papai virou mestre de obras, mamãe montou uma banquinha de quitandas na feira e pudemos nos mudar para uma casinha própria, pequena, mas nossa, num bairro operário na periferia. Sebastião já trabalhava numa oficina mecânica e Clotilde ajudava a mamãe com as quitandas. Até o pequeno Evandro vendia picolé nas ruas aos fins de semana para contribuir. Aos 15 anos, em 1967, comecei a trabalhar meio período como balconista numa loja de tecidos no centro. Foi lá que minha vida começou a mudar de um jeito que eu jamais poderia imaginar. A loja pertencia a uma família rica da cidade, os Monteiro, donos de várias propriedades e negócios em Goiânia. O filho mais novo deles, Augusto, estudava engenharia e às vezes passava na loja para buscar o dinheiro do caixa a pedido do pai. A primeira vez que vi Augusto Monteiro, achei que era como ver um artista de cinema. Ele tinha um jeito diferente de andar, de falar, de olhar, como se o mundo inteiro tivesse sido feito para servi-lo. Usava roupas que eu só tinha visto em revistas e dirigia um carro reluzente que fazia todo mundo na rua parar para olhar. Quando ele me cumprimentou pela primeira vez, senti minhas bochechas queimarem de vergonha da minha aparência simples. Nunca imaginei que ele fosse olhar para mim como mulher. Eu era apenas a menina do interior, magrela, de tranças simples e vestido de algodão. Mas o destino, meus queridos, tem dessas ironias. O que eu não sabia naquela época é que aquele rapaz bonito, educado e rico seria o portão de entrada para o inferno que eu viveria anos depois. E que o verdadeiro demônio não era ele, mas o homem que me esperava na mansão dos Monteiro, o patriarca da família, meu futuro sogro. Foi em setembro de 1970, eu com meus 18 anos recém-completos, que Augusto me pediu em namoro. Naquela época, moça direita não andava sozinha com rapaz, ainda mais sendo ele de família importante e eu uma simples balconista. Mamãe quase desmaiou quando ele apareceu em nossa casinha humilde, todo elegante num terno claro, para pedir permissão ao meu pai. "O senhor me dá a honra de namorar sua filha, seu Geraldo?" ele perguntou, estendendo a mão para meu pai, que estava constrangido com os calos nas suas. Papai olhou para mim, depois para a mamãe, e fez que sim com a cabeça, sem conseguir dizer uma palavra. Os vizinhos todos saíram às portas para ver o carro importado estacionado na nossa rua de terra. As fofocas correram rápido pelo bairro. "A Beatriz fisgou um rico", diziam. "Será que vai durar?" questionavam outras. Eu não ligava para os comentários maldosos. Estava apaixonada e sentia que tinha ganhado na loteria da vida. Nosso namoro foi rápido, apenas 8 meses. Em maio de 1971, Augusto me surpreendeu com um anel de noivado que devia ter custado mais que tudo que minha família possuía. Em julho do mesmo ano, nos casamos na Catedral de Goiânia, num casamento que saiu nos jornais locais. "Herdeiro dos Monteiro casa-se com moça simples", dizia a manchete como se fosse um conto de fadas moderno. Meu vestido de noiva era um sonho de seda e renda, escolhido pela mãe de Augusto, Dona Celeste, uma mulher elegante e fria que nunca escondeu sua decepção com a escolha do filho. Durante os preparativos do casamento, ela me tratava como uma boneca que precisava ser completamente reformada. Mandou cortar meu cabelo, ensinou-me a usar talheres de prata, contratou professora de etiqueta. "Você vai entrar para a sociedade, querida. Precisa aprender a se comportar", dizia com um sorriso que nunca chegava aos olhos. Mas nada me preparou para o que viria depois. Nada me preparou para conhecer verdadeiramente meu sogro, o Dr. Heitor Monteiro. Na primeira vez que entrei na mansão dos Monteiro como a noiva de Augusto, Dr. Heitor me recebeu com um abraço demorado demais, suas mãos descendo um pouco abaixo do que seria apropriado. "Bem-vinda à família, minha querida." "Augusto tem bom gosto", disse ele, me olhando de cima a baixo de um jeito que me fez sentir nua. Augusto não percebeu,
Ou fingiu não perceber. Mais tarde, eu entenderia que esse era o padrão. Ele sempre olhava para o outro lado, sempre fingia não ver. Depois do casamento, fomos morar numa casa no mesmo terreno da mansão principal. Era uma construção menor, mas ainda assim luxuosa, destinada aos filhos da família que se casavam. Havia outras 2 casas semelhantes no terreno, onde moravam os irmãos mais velhos de Augusto com suas famílias. Todo o complexo era cercado por muros altos e vigiado por seguranças. Para nossa proteção, dizia meu marido. Eu não sabia ainda que a prisão mais eficiente não precisa de grades visíveis. Nas primeiras semanas de casada, percebi que a família tinha regras estranhas. Jantávamos todos juntos na mansão principal todas as noites, sem exceção. Dr. Heitor sentava-se na cabeceira da mesa enorme e todos esperavam em silêncio até que ele começasse a comer. Ninguém ousava contrariá-lo, nem mesmo em assuntos triviais. Os filhos, já homens feitos, baixavam os olhos quando ele falava mais alto. Dona Celeste, com seus colares de pérolas e mãos sempre impecavelmente cuidadas, parecia uma estátua ao lado do marido. Sorria educadamente, concordava com tudo, nunca dava opiniões. Só muito mais tarde eu entenderia que ela tinha sido o primeiro brinquedo dele, muito antes de mim. Foi numa tarde de dezembro, 3 meses depois do casamento, que Dr. Heitor mostrou quem realmente era. Augusto tinha viajado a negócios e eu estava sozinha em casa lendo uma revista. Ouvi batidas na porta e, ao abrir, encontrei meu sogro parado ali com um sorriso que me gelou a alma. Vim ver como está minha nora favorita, disse ele, entrando sem esperar convite. Fechou a porta atrás de si e avançou até ficar a centímetros de mim. Augusto me contou que vocês estão tentando me dar um neto. Como vai isso? Recuei constrangida com a pergunta íntima. Estamos bem, Dr. Heitor. O senhor aceita um café? Ele riu, um som áspero como lixa. Não vim tomar café, Beatriz. Vim conhecer melhor a nova joia da família Monteiro. O que aconteceu depois foi tão rápido que mal tive tempo de reagir. Suas mãos estavam em mim, sua boca próxima ao meu ouvido. Você agora é parte do patrimônio da família, sabia? E eu cuido muito bem do que é meu. Tentei empurrá-lo, gritei, mas ele era forte demais. Ninguém vai te ouvir, meu brinquedo, e mesmo que ouvissem, ninguém faria nada. Pergunte à minha esposa, às minhas outras noras, elas aprenderam a ficar quietas. Quando acabou, ele ajeitou a gravata como se tivesse acabado de assinar um contrato de negócios. Nosso segredinho, está bem? Augusto não precisa saber. Seria uma pena se ele descobrisse que a mulher dele não é tão inocente quanto parece. Naquela noite, quando Augusto ligou para dizer que voltaria no dia seguinte, chorei no telefone. Estou com saudades, menti. O que eu queria dizer era, me tire daqui. Mas as palavras não saíram. Quando meu marido voltou, tentei contar. Seu pai, ele veio aqui ontem e... Augusto me interrompeu antes que eu pudesse terminar. Papai me disse que passou para ver se você precisava de alguma coisa. Foi muito atencioso da parte dele. Olhei para meu marido, procurando algum sinal de que ele entenderia se eu continuasse, mas o que vi foi um homem que tinha decidido, há muito tempo, não ver nada que pudesse perturbar sua vida confortável. Naquele momento, entendi que estava sozinha. As visitas de Dr. Heitor se tornaram frequentes, sempre quando Augusto viajava ou trabalhava até tarde. Meu brinquedo carnal, ele me chamava, com aquele sorriso que aprendi a odiar. Tão diferente das outras noras. Elas são como bonecas de porcelana, mas você tem fogo, menina do interior. Aprendi a me esconder em meu próprio corpo durante aqueles momentos. Fechava os olhos e imaginava que estava de volta a Jataí, correndo pelos campos com Clotilde, sentindo o vento do cerrado no rosto. Era a única maneira de sobreviver. 1 ano após o casamento, engravidei. Não sabia se o bebê era de Augusto ou não conseguia nem pensar na outra possibilidade. Quando contei a meu marido, ele ficou radiante. Quando contamos à família no jantar, Dr. Heitor ergueu a taça em um brinde.
A continuação da dinastia Monteiro, disse, olhando diretamente para mim com um brilho possessivo nos olhos. Durante a gravidez, para meu alívio, ele me deixou em paz. Não quero prejudicar meu neto, explicou, como se estivesse sendo extremamente generoso. Pela primeira vez desde o casamento, pude respirar sem medo. Minha filha nasceu em setembro de 1972. Uma menina perfeita que chamamos de Elisa. Quando a coloquei nos braços, prometi silenciosamente que a protegeria de tudo e de todos, especialmente do avô. Para minha surpresa, Dr. Heitor parecia desapontado com uma neta. Na próxima vez será um menino, declarou, como se pudesse controlar até isso. Nos anos que se seguiram, tive mais 2 filhos, Juliano em 1974 e Renato em 1976. Augusto estava cada vez mais ausente, assumindo os negócios da família e viajando constantemente. Eu me dedicava às crianças e tentava criar uma bolha de proteção ao nosso redor. Dr. Heitor continuava com suas visitas, mas agora eu tinha uma estratégia. Nunca ficava sozinha. Sempre tinha uma babá, uma empregada ou as crianças por perto. Ele percebia e sorria, aquele sorriso que dizia: você pode correr, mas não pode se esconder para sempre. Na frente dos outros, ele era o avô perfeito, o patriarca respeitado. Trazia presentes caros para as crianças, contava histórias, fingia ser o homem mais gentil do mundo. As pessoas da cidade o admiravam, chamavam-no de benfeitor, aplaudiam suas doações a hospitais e escolas. Só eu via seu verdadeiro rosto. Só eu sabia que por trás do filantropo existia um monstro. Em 1986, quando Elisa completou 14 anos, começou a acontecer algo que me gelou a alma. Notei como os olhos de Dr. Heitor a seguiam durante os jantares de família. Vi como ele criava oportunidades para ficar sozinho com ela, oferecendo-se para ajudar com a lição de casa ou para levá-la ao shopping. Minha menina, sempre tão esperta, começou a evitá-lo instintivamente. Não gosto do jeito que o vovô olha para mim, ela me disse um dia, abraçando o próprio corpo como se sentisse frio. É como se ele estivesse me despindo com os olhos. Aquelas palavras acenderam um alarme dentro de mim. O ciclo estava prestes a se repetir. Os anos entre 1986 e 1990 foram como viver sobre gelo fino. A cada passo, eu sentia que tudo poderia rachar sob meus pés. Minha vida se resumia a uma única missão: proteger Elisa do avô. Tinha meus 2 meninos também, claro, mas com eles o perigo era diferente. Dr. Heitor os moldava à sua imagem, ensinando-os a ver mulheres como ele via, como propriedades, troféus, brinquedos. Com Elisa, criei um sistema de proteção invisível. Nunca a deixava ir sozinha à mansão principal. Inventava doenças, compromissos, qualquer coisa para mantê-la longe das garras dele. Matriculei-a num colégio interno em Brasília quando completou 15 anos, alegando que era melhor para sua educação. Na verdade, era para mantê-la longe do avô. Por que você implica tanto com o vovô? Augusto me perguntou uma noite, depois que eu me recusara a deixar Elisa passar um fim de semana na mansão enquanto viajávamos. Ele só quer passar tempo com a neta. Olhei para meu marido, aquele homem que eu um dia amei e que agora me parecia um estranho, e pensei em dizer a verdade. Mas que verdade seria essa? Que seu pai havia me violentado repetidamente ao longo dos anos? Que agora ele olhava para nossa filha com os mesmos olhos famintos? Que toda a família sabia e se calava como numa conspiração silenciosa? Não confio nele. Foi tudo o que consegui dizer. Augusto riu, aquela risada que eu aprendi a odiar. Você está ficando paranoica, Beatriz. Meu pai é um homem respeitado. Metade de Goiânia deve favores a ele. E era verdade. Dr. Heitor tinha juízes em seu bolso, políticos em sua mesa de jantar, delegados em sua lista de presentes de Natal. Quem acreditaria em mim contra ele? Em 1990, quando Elisa tinha 18 anos, ela voltou do colégio interno para passar as férias em casa. Estava mais bonita do que nunca, com aquela mistura perfeita dos traços de minha família e da família Monteiro. Cabelos escuros como os meus,
olhos claros como os do pai. Era uma moça agora, não mais uma menina. No primeiro jantar de família após seu retorno, vi o olhar de Dr. Heitor quando ela entrou na sala de jantar. Um olhar que eu conhecia bem demais. Minha neta favorita voltou, ele disse levantando-se para abraçá-la. Vi como suas mãos demoraram nas costas dela, como ele a puxou para perto demais. Vi o desconforto nos olhos dela, o jeito como se afastou sutilmente. Durante o jantar, ele fez questão de sentar Elisa ao seu lado, afastando Dona Celeste para o outro extremo da mesa. A cada instante encontrava uma desculpa para tocar a mão dela, o braço, o ombro. "Vocês já pensaram na faculdade que Elisa vai fazer?" perguntou ele, olhando para Augusto e para mim. "Ela quer medicina", respondeu Augusto, orgulhoso. "Já está estudando para o vestibular." Dr. Heitor sorriu aquele sorriso que me dava arrepios. "Medicina? Que coincidência maravilhosa! Tenho vários contatos na faculdade de medicina. Posso dar aulas particulares a ela, prepará-la pessoalmente." Um alarme soou dentro de mim. "Não será necessário", respondi rapidamente. "Já contratamos um professor particular." Os olhos dele se estreitaram por um segundo, antes do sorriso voltar. Que desperdício de dinheiro quando tem um médico na família disposto a ajudar. Naquela noite, depois do jantar, enquanto todos conversavam na sala, vi Dr. Heitor sussurrar algo no ouvido de Elisa, que a fez empalidecer. Ela se levantou rapidamente, dizendo que precisava ir ao banheiro. Sem que ninguém percebesse, a segui. Em vez de ir ao banheiro, ela saiu para o jardim, respirando rapidamente como se tentasse não chorar. "O que houve, filha?" perguntei, aproximando-me. Ela se assustou com minha presença, depois relaxou. "Nada, mãe. Só precisava de ar." "O que seu avô disse para você?" Elisa hesitou, mordendo o lábio. Ele disse que eu cresci para ser uma mulher muito bonita, que tenho o corpo da senhora quando era jovem." Ela cruzou os braços sobre o peito, como se quisesse se esconder. "E que sabe que vou gostar das aulas particulares com ele, porque a senhora gostava quando ele ensinava coisas novas." Meu sangue gelou. "Ele disse isso? Essas palavras exatas?" Ela assentiu, confusa com minha reação. "Mãe, o que está acontecendo? Por que a senhora sempre fica estranha perto do vovô?" Olhei para minha filha, para sua inocência que logo seria destruída se eu não fizesse algo, e tomei uma decisão. "Elisa, escute bem. Você não vai ficar sozinha com seu avô. Nunca, entendeu? Nunca aceite estar num lugar fechado com ele. Nunca aceite presentes dele. Nunca permita que ele toque em você." Os olhos dela se arregalaram. "Por quê? Ele é perigoso?" Como explicar o inexplicável? Como dizer a uma filha que seu avô, o patriarca respeitado, o médico benfeitor, era um predador? "Confie em mim, filha. Apenas confie em mim." Nas semanas seguintes, Dr. Heitor intensificou suas tentativas de ficar sozinho com Elisa. Aparecia de surpresa em nossa casa, oferecendo-se para levá-la a livrarias, para comprar material de estudo, inventando consultas médicas para verificar sua saúde antes da faculdade. Eu frustrava cada tentativa, tornando-me sua sombra, nunca a deixando sozinha. Dormia mal, sempre alerta, temendo que ele pudesse entrar em nosso quarto durante a noite. Instalei uma tranca extra na porta do quarto dela, alegando que era para que ela tivesse mais privacidade. Augusto começou a notar minha vigilância constante. "Você está sufocando a menina", reclamou. "Ela não é mais criança, Beatriz." "Você não entende", respondi, exausta. "Nunca entendeu." "Entender o quê? Essa sua obsessão com meu pai?" Respirei fundo, reunindo coragem. Era a hora da verdade. "Seu pai, ele não é quem você pensa. Ele me tocou, Augusto, muitas vezes. Quando você não estava, ele me chamava de brinquedo carnal dele." Esperei lágrimas, raiva, choque. Em vez disso, vi algo que me destruiu mais que qualquer abuso: indiferença. "Não seja ridícula", ele disse, ajeitando a gravata. "Meu pai sempre foi atencioso com você. Se houve algum
Mal entendido? Tenho certeza que foi sua imaginação. Você sempre foi meio fantasiosa, Beatriz, com essas histórias de infância no interior. Naquele momento, entendi que meu marido sabia. Sempre soube. Assim como sua mãe sabia, suas cunhadas sabiam. Era o segredo público da família Monteiro, passado de geração em geração como uma doença hereditária. Uma semana depois, fui ao mercado com minha empregada, Dona Zefa, a única pessoa em quem confiava naquela casa. Elisa ficou para estudar, com a promessa de que trancaria a porta e não a abriria para ninguém. Voltei mais cedo porque esqueci minha carteira. Quando entrei, a casa estava silenciosa demais. Chamei por Elisa, mas não houve resposta. Um calafrio subiu por minha espinha. Corri para o quarto dela. A porta estava destrancada, vazio. Procurei por toda a casa, cada vez mais desesperada. Foi quando ouvi um barulho vindo do escritório, um lugar onde Elisa nunca ia. Aproximei-me silenciosamente e vi que a porta estava entreaberta. O que vi através daquela fresta mudou tudo. Dr. Heitor estava lá, inclinado sobre minha filha, que estava encolhida no sofá. Uma de suas mãos estava sob a blusa dela, a outra segurava seu rosto com força. Elisa tentava virar a cabeça, os olhos fechados com força, lágrimas escorrendo pelo rosto. Quieta, ouvi ele sussurrar. A vovó também gostava. Foi como se algo quebrasse dentro de mim. Não uma quebra de fragilidade, mas uma quebra que liberta algo selvagem, primitivo. Empurrei a porta com tanta força que ela bateu na parede. Dr. Heitor se virou, surpreso, mas não assustado. Nunca assustado. Afinal, quem era eu para ameaçá-lo? Apenas seu brinquedo carnal, a nora do interior, a mulher que ninguém acreditaria. Saia de perto dela, ordenei, a voz mais firme do que jamais tinha sido na presença dele. Ele sorriu, aquele sorriso. Estamos tendo uma conversa particular, querida. Por que não volta mais tarde? Mãe! Elisa soluçou, correndo para mim assim que ele afrouxou o aperto. Abracei minha filha, sentindo seu corpo tremer. Por cima de sua cabeça, olhei para meu sogro, o homem que havia destruído minha juventude e agora ameaçava a de minha filha. Isso acaba aqui, disse minha voz baixa, mas carregada de uma promessa que até então eu não sabia que era capaz de fazer. Ele riu, arrumando o paletó caro. Nada acaba a menos que eu queira, meu brinquedinho. Nada. Quando ele saiu, Elisa desabou em meus braços, chorando convulsivamente. Ele disse que você sabia, que você permitia, que era normal na família. Segurei seu rosto entre minhas mãos. Olhe para mim, filha. Nada disso é verdade. Nada disso é normal. E eu nunca, nunca permiti. Então, por que ficamos aqui? Por que não fugimos? A pergunta que eu mesma havia feito 1000 vezes ao espelho. Por que não fugi? Por que não denunciei? Por que não gritei para o mundo o que acontecia naquela casa de aparências perfeitas? Porque ninguém acreditaria. Porque ele nos encontraria. Porque a vergonha me paralisava. Mas agora era diferente. Não era mais sobre mim. Era sobre Elisa. Vamos fugir. Decidi naquele instante. Hoje mesmo, vou tirar você e seus irmãos daqui. Mas eu sabia, no fundo do meu coração, que fugir não seria suficiente. Ele nos encontraria como um caçador encontra sua presa. Ele usaria seu dinheiro, seu poder, suas conexões. Não haveria lugar seguro enquanto o Dr. Heitor Monteiro respirasse. Foi naquele momento, abraçada à minha filha, que comecei a planejar o fim do patriarca. Naquela noite, depois que Elisa finalmente adormeceu em minha cama, não quis ficar sozinha em seu quarto. Fiquei acordada, olhando para o teto. Augusto não voltou para casa. Provavelmente o pai tinha ligado para ele com alguma história, e ele preferiu dormir na mansão principal. Melhor assim. Minha mente trabalhava como nunca. A cena que presenciei mais cedo ficava se repetindo. As mãos dele na minha filha, o sussurro perverso, as lágrimas dela. E depois, a risada dele quando o confrontei. Aquela certeza absoluta de impunidade.
Nada acaba a menos que eu queira meu brinquedinho. E ele estava certo. Se tentássemos fugir, ele nos encontraria. Se eu o denunciasse, ninguém acreditaria. A palavra do Dr. Heitor Monteiro contra a minha? Um dos homens mais influentes de Goiânia contra uma mulher do interior? Não havia disputa. Levantei-me na madrugada e fui até a janela. Da nossa casa podia ver a mansão principal iluminada, no centro do terreno, como um castelo medieval. Quantas mulheres antes de mim olharam para aquela casa com o mesmo desespero? Dona Celeste, as outras noras? Quantas meninas como minha Elisa tinham sido tocadas, usadas, quebradas? Em algum momento durante aquela noite insone, algo mudou dentro de mim. O medo que me paralisava por décadas foi substituído por uma clareza gélida. Se o sistema não me protegeria, se a justiça não alcançava homens como o Dr. Heitor, então eu seria meu próprio sistema de justiça. No dia seguinte, mandei Elisa para a casa de minha irmã Clotilde em Anápolis, inventando uma emergência. Augusto nem questionou, estava ocupado demais nos negócios do pai. Juliano estava na faculdade em São Paulo e Renato em um intercâmbio nos Estados Unidos. Era melhor assim. O que eu planejava fazer, precisava fazer sozinha. Passei a semana observando a rotina de Dr. Heitor. Mesmo aos 75 anos, ele mantinha uma agenda rigorosa. Consultas em seu escritório médico particular pela manhã, almoço no clube com amigos influentes, tarde na administração dos negócios da família e sempre, o jantar em família às 8 da noite em ponto. O jantar de domingo era especial. Todos os filhos e noras eram obrigados a comparecer, sem exceção. Era o momento em que ele reinava supremo em sua mesa de carvalho maciço, ditando as regras para a semana seguinte, criticando qualquer coisa que não estivesse de acordo com seus padrões, humilhando sutilmente quem ousasse desafiá-lo. Na sexta-feira, 3 dias depois do incidente com Elisa, Dr. Heitor me chamou ao seu escritório na mansão. Meu coração disparou, mas não de medo. Não mais. "Onde está minha neta?" perguntou ele, assim que fechei a porta atrás de mim. Estava sentado em sua cadeira de couro, um copo de uísque na mão, apesar de não passar das 10 da manhã. Com minha irmã. Precisava de um tempo longe depois do que aconteceu. Ele deu um gole demorado antes de responder. "E o que exatamente aconteceu, Beatriz? Porque tenho a impressão de que você pode ter interpretado mal uma conversa particular entre um avô e sua neta." Senti o sangue subir ao rosto. Vi o que vi. E Elisa me contou o que você disse a ela. Sobre mim. Sobre eu gostar. Ele sorriu. Aquele sorriso que por 20 anos me fez sentir pequena. "Ora, minha querida, não negue que tivemos bons momentos. Você era tão responsiva no começo, antes de ficar amarga." Ele se levantou e caminhou até mim. "Sabe qual é seu problema? Ciúmes. Está com ciúmes porque está envelhecendo, e eu naturalmente me interesso por versões mais jovens e frescas." "Ela é sua neta", sussurrei, enojada. Ele deu de ombros. "Sangue é apenas química. Desejo é física. Não me venha com moralismos caipiras." Ele estava tão perto que pude sentir seu hálito de uísque. A mão dele subiu para tocar meu rosto, e precisei de todo o meu controle para não recuar. "Mas não se preocupe, meu brinquedo. Ainda tenho espaço para você na minha coleção. Domingo, depois do jantar, mande Elisa à minha biblioteca. Temos um assunto inacabado. E você?" Sua mão desceu pelo meu pescoço. "Você pode vir depois, como nos velhos tempos." Foi a gota final. A confirmação de que eu não tinha escolha. "Ela estará aqui." Menti com uma calma que não sabia que possuía. No domingo. Quando saí do escritório, minhas pernas tremiam, mas não era de medo. Era de determinação. Dr. Heitor havia selado seu destino. Naquela tarde, visitei a casa dos fundos onde morava Dona Zefa, minha empregada há 2 décadas. Ela estava no quintal, estendendo roupa no varal. "Preciso te perguntar uma coisa, Zefa", comecei, depois de verificar que estávamos sozinhas. "Sobre o Dr. Heitor."
Ela parou o que estava fazendo e me olhou com olhos que sabiam demais. Olhos que haviam testemunhado décadas de segredos naquela propriedade. "O que ele fez agora?" perguntou simplesmente. Não contive as lágrimas. "Elisa, ele tentou... Ele iria..." Não precisei terminar. Zefa largou o lençol que segurava e sentou-se pesadamente no banquinho ao lado do tanque. Sabia que um dia chegaria a vez dela, como chegou a vez da filha da dona Márcia, a nora mais velha. Meu coração parou. A sobrinha? Aquela que se suicidou há 5 anos? Zefa fez o sinal da cruz. Nunca foi suicídio, dona Beatriz. A menina tentou contar para a mãe, mas ninguém acreditou nela. Chamaram de louca, internaram no sanatório. Quando saiu, não aguentou a vergonha e a dor. Senti como se o chão sumisse sob meus pés. Uma menina havia morrido. Quantas mais haviam sofrido em silêncio? "Preciso de sua ajuda, Zefa." A velha empregada me olhou com intensidade. "Para quê?" "Para acabar com isso, de uma vez por todas." Ela não perguntou como, apenas assentiu lentamente. Já passou da hora. No sábado, com a desculpa de preparar um prato especial para o jantar de domingo, pedi à dona Zefa que comprasse um cinto novo para mim. "De couro grosso", especifiquei, "do tipo que o doutor Heitor usa." O domingo chegou com um céu limpo, sem nuvens. Vesti-me com cuidado para o jantar, escolhendo um vestido discreto, cabelos presos, nenhuma maquiagem. Queria estar invisível, como sempre fui naquela casa. Antes de sair, liguei para Elisa em Anápolis. "Fique aí com a tia, meu amor. Não volte até eu ligar novamente." "O que a senhora vai fazer, mãe?" Hesitei. O que deveria ter feito há muito tempo. O jantar começou como sempre, pontualmente às 8. Doutor Heitor na cabeceira, Dona Celeste à sua direita, o filho mais velho e sua esposa logo a seguir. Augusto sentou-se à esquerda do pai e eu ao lado de Augusto. A cadeira de Elisa estava vazia. "Onde está minha neta?" perguntou o doutor Heitor, enquanto as empregadas serviam a entrada. "Ficou em Anápolis", respondi. Estava indisposta. Vi um brilho de irritação em seus olhos, rapidamente mascarado por um sorriso para os outros presentes. Que pena. Tinha um assunto a tratar com ela. Sob a mesa, minhas mãos apertaram o cinto de couro que havia escondido na bolsa. Esperei pacientemente, comendo pouco, bebendo menos, enquanto o jantar prosseguia. Doutor Heitor, como sempre, dominava a conversa, falando sobre política, negócios, criticando o governo, vangloriando-se de suas conexões. No final da refeição, quando as empregadas trouxeram o café, ele fez uma de suas piadas depreciativas habituais. Olhando para mim com aquele sorriso cruel, disse: "Beatriz parece tristonha hoje. Talvez esteja com saudades dos tempos em que era meu brinquedinho favorito." A mesa inteira ficou em silêncio constrangido. Algumas risadas forçadas, olhares baixos. O de sempre. Mas dessa vez, não baixei os olhos. Olhei diretamente para ele, para aquele rosto envelhecido, mas ainda arrogante, para aqueles olhos que haviam visto meu terror e se alimentado dele. "Sabe, doutor Heitor", comecei, minha voz estranhamente calma. "O senhor tem razão. Eu era seu brinquedo, como minha filha seria, como outras foram antes de mim." O silêncio ficou ainda mais pesado. Dona Celeste empalideceu. A outra nora, Márcia, começou a tremer. "Beatriz, você bebeu demais", interrompeu Augusto, colocando a mão sobre meu braço. Afastei sua mão. "Não, Augusto. Bebi de menos durante todos estes anos. Aceitei demais. Me calei demais." Doutor Heitor riu, mas havia uma tensão em seus olhos agora. Parece que minha nora do interior finalmente encontrou a coragem. Ou seria loucura? "Coragem", respondi, levantando-me lentamente. "A mesma que minha filha encontrou para me contar o que você tentou fazer com ela. A mesma que sua sobrinha neta não teve, porque ninguém acreditou nela." A nora mais velha, Márcia, soluçou alto. Doutor Heitor também se levantou, a face vermelha de raiva. "Isso é um absurdo. Augusto,
Controle sua mulher! Mas eu já estava caminhando em direção à cabeceira da mesa, o cinto de couro firme em minhas mãos. O brinquedo quebrou, Dr. Heitor. E agora é sua vez de sentir o que é ser usado. O que aconteceu a seguir foi rápido, mas em minha memória é como se o tempo tivesse desacelerado, cada segundo esticando-se como melado de cana. Dr. Heitor se levantou, derrubando a cadeira para trás. Seu rosto, normalmente controlado, mostrava surpresa genuína. Acho que, em todos aqueles anos, ele nunca imaginou que eu seria capaz de enfrentá-lo. Você enlouqueceu, disse ele, olhando em volta para a família, buscando apoio. Essa mulher está delirando. Mas algo havia mudado na sala. O silêncio não era mais de cumplicidade. Era de expectativa. Como se todos estivessem prendendo a respiração, esperando o que viria a seguir. Dei a volta na mesa, aproximando-me dele, o cinto firme em minhas mãos. Por quanto tempo, Dr. Heitor? Quantas mulheres? Quantas meninas? Ele recuou um passo, depois se recompôs. Voltou a ser o patriarca intimidador. Não dê mais um passo, Beatriz. Você não sabe com quem está mexendo. Sei exatamente com quem estou mexendo, respondi. Com um homem que usa o poder para machucar os mais fracos, que abusa das mulheres da própria família e acha que é seu direito. Ele riu, aquela risada que me perseguiria para sempre. E o que você vai fazer? Me bater com esse cinto? Me matar na frente de todos? Seja sensata, minha querida. Mesmo que você consiga, vai passar o resto da vida na cadeia. Foi minha vez de sorrir. Um sorriso que eu não sabia que possuía. Talvez. Mas você não estará lá para ver. E ele deve ter visto algo em meus olhos, porque pela primeira vez vi medo nos dele. Medo real. Tudo aconteceu muito rápido depois disso. Ele tentou agarrar uma faca da mesa. Eu me lancei para a frente com o cinto. Houve gritos, o barulho de louça quebrando. Enrolei o cinto em volta do pescoço dele com uma força que não sabia que tinha. Anos de raiva contida, de humilhação, de medo por minha filha. Tudo se transformou em energia pura naquele momento. Ele se debateu, suas mãos arranhando as minhas, seus olhos saltando. Pude ver o momento exato em que a compreensão o atingiu. Estava morrendo pelas mãos de seu brinquedo. Augusto tentou me puxar, gritando algo que não conseguia entender. Alguém, acho que foi Márcia, gritava para que eu parasse. Outros apenas observavam, paralisados. Não sei quanto tempo durou. Segundos, minutos. Só sei que não parei até que ele desabou na cadeira, o rosto arroxeado, os olhos vidrados, o corpo inerte. A sala mergulhou em um silêncio absoluto. Por um momento, ninguém se moveu. Fui eu quem quebrou o silêncio. Soltei o cinto, que caiu ao lado do corpo, e olhei para todos ao redor da mesa. Acabou, disse simplesmente. E então, voltando-me para onde Márcia segurava a mão da sogra em choque. Agora ela está segura. Todas estão. O que se seguiu foi caos. Augusto me agarrou pelos braços, gritando que eu havia enlouquecido, que havia matado seu pai. O irmão mais velho ligou para a polícia, balbuciando ao telefone. Dona Celeste apenas sentou-se, olhando para o marido morto com uma expressão que não consegui decifrar. Alívio? Choque? Talvez um pouco de ambos. Não tentei fugir. Não tentei me explicar. Uma estranha calma havia se apoderado de mim, como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros, mesmo sabendo que outro, igualmente pesado, estava prestes a cair sobre eles. A polícia chegou em minutos. A mansão dos Monteiro recebia atenção especial, afinal. Entreguei-me sem resistência. Eu o matei, disse ao delegado quando ele chegou. Apenas eu. Ninguém mais teve envolvimento. Na delegacia contei toda a verdade. Os anos de abuso, as ameaças, o que ele tinha tentado fazer com Elisa. Contei sobre a sobrinha que se suicidou, sobre o silêncio cúmplice da família. O delegado ouviu tudo com uma expressão impassível. Quando terminei, ele suspirou profundamente. Senhora Beatriz, entendo seus motivos,
Mas a lei é clara. A senhora cometeu um homicídio premeditado. Eu sei, respondi, e estou pronta para enfrentar as consequências. Passei a noite na cela da delegacia. Na manhã seguinte, Elisa apareceu, os olhos vermelhos de tanto chorar. Conseguiu permissão para me ver por alguns minutos. Por que, mãe? Perguntou, as mãos apertando as minhas através das grades. Por que não fugimos juntas? Segurei seu rosto entre minhas mãos. Porque ele nos encontraria, filha. Porque enquanto ele vivesse, nenhuma mulher estaria segura, nem você, nem as filhas que você tiver um dia. Ela chorou mais. Mas agora vão te levar embora. Vou ficar sem você. Escute-me bem, disse com firmeza. Você está viva. Está inteira. Isso é o que importa. Vá para São Paulo com seu irmão. Estude medicina como sempre sonhou. Construa uma vida longe desta cidade, longe desta família. Use o dinheiro que guardei na caixa azul embaixo da minha cama. E a senhora? Sorri com toda a coragem que consegui reunir. Vou ficar bem. Fiz minha escolha, sabendo exatamente o que viria depois. Quando a levaram embora, senti como se meu coração fosse partido ao meio. Mas não me arrependi. Não me arrependo até hoje. O julgamento foi rápido, considerando a influência da família Monteiro. Augusto contratou os melhores advogados, não para me defender, mas para garantir que eu recebesse a pena máxima. Ele se recusou a me ver ou falar comigo novamente. Surpreendentemente, algumas vozes se levantaram em meu apoio. Dona Zefa testemunhou sobre o que viu e ouviu ao longo dos anos. Uma ex-empregada da mansão veio contar histórias semelhantes. E então, o mais inesperado. Márcia, a nora mais velha, rompeu o silêncio familiar. Contou sobre sua filha, sobre como o Dr. Heitor a havia abusado por anos, sobre como ninguém acreditou nela até que foi tarde demais. Mas o sistema judiciário não funciona com base em justificativas morais. Confesso que, parte de mim, esperava compreensão, talvez uma pena reduzida. Não foi o que aconteceu. Beatriz Marcondes Oliveira, este tribunal a condena por homicídio qualificado a pena de 20 anos de reclusão, anunciou o juiz, sem olhar em meus olhos. Quando me levaram algemada para fora do tribunal, uma repórter conseguiu se aproximar. A senhora se arrepende? Perguntou, microfone estendido. Parei, olhei diretamente para a câmera, pensando em todas as mulheres que poderiam estar assistindo, em todas as Elisas do mundo. Não, respondi com simplicidade. Não me arrependo. Minha filha está segura e o ciclo acabou. Os primeiros anos na prisão foram os mais difíceis. A adaptação a um mundo de grades e horários rígidos. A saudade dos meus filhos. A solidão nas noites intermináveis. Mas, estranhamente, também experimentei uma liberdade que nunca havia conhecido antes. Pela primeira vez em décadas, não vivia com medo. Não precisava olhar por cima do ombro, temendo a aproximação de passos conhecidos. Elisa me visitava sempre que podia. Contava sobre a faculdade de medicina em São Paulo, sobre como estava construindo uma vida nova. Eventualmente, Renato também voltou a me visitar. Apenas Juliano, que sempre foi mais próximo do pai, manteve-se afastado por muitos anos. Em 2000, após 10 anos de prisão, recebi uma notícia que mudou tudo. Fui transferida para a penitenciária de Cachoeira do Arari, no Pará. A princípio, não entendi o motivo. Por que me mandariam para tão longe? A resposta veio em forma de uma carta de Márcia. Após minha prisão, ela havia iniciado uma investigação particular sobre os negócios de Dr. Heitor. Descobriu coisas que iam muito além do abuso familiar. Lavagem de dinheiro, tráfico de influência, até mesmo ligações com o tráfico de drogas. A família Monteiro começou a desmoronar sob o peso desses segredos revelados. Augusto, tentando salvar o que restava do império, fez inimigos poderosos. Um deles, segundo Márcia, tinha conexões no sistema prisional e conseguiu minha transferência para o Pará. Para sua proteção, dizia a carta. Augusto jurou que você nunca sairia viva da prisão em Goiânia.
Assim cheguei à Cachoeira do Arari, uma pequena cidade na ilha do Marajó, longe de tudo que conhecia. No início, a solidão foi esmagadora. As visitas dos meus filhos, já raras pela distância de Goiânia a São Paulo, tornaram-se quase impossíveis. Por quase um ano, não vi nenhum rosto familiar. Foi nesse período de isolamento que encontrei os livros. A pequena biblioteca da prisão tornou-se meu refúgio, minha janela para o mundo. Comecei a ler tudo o que encontrava: romances, poesias, biografias. Pela primeira vez, tinha tempo para refletir sobre minha própria história. Em 2002, recebi uma visita inesperada. Dona Celeste Monteiro. Envelhecida, frágil, quase irreconhecível sem suas joias e roupas finas. Sentou-se à minha frente na sala de visitas e ficamos em silêncio por longos minutos. Vim agradecer, disse finalmente a voz trêmula, por fazer o que eu nunca tive coragem de fazer. Confessou que havia pensado em matar o marido muitas vezes ao longo de 50 anos de casamento. Contou como ele a havia quebrado desde o início, transformando uma jovem vivaz em uma sombra silenciosa. Como havia visto o que ele fazia comigo e com outras, mas o medo a paralisava. Ele está morto, mas ainda vivo dentro de mim, disse ela. Você está presa, mas é livre. Vejo isso nos seus olhos. Antes de ir embora, deixou-me um envelope. Dentro, documentos que provavam que ela havia criado um fundo para garantir meu sustento na prisão e uma pequena poupança para quando eu saísse. Não é compensação, explicou. É para que você nunca mais dependa de ninguém. Foi a única vez que a vi. Soube, anos depois, que ela faleceu em 2005, sozinha na mansão esvaziada. Em 2006, após 16 anos de reclusão, recebi uma notícia extraordinária. Minha pena havia sido reduzida por bom comportamento. Em vez de 20 anos, cumpriria 18. Significava que em 2008 eu estaria livre. Elisa, então médica formada em São Paulo, veio me visitar para comemorar. Estava linda, forte, com os olhos brilhantes de quem não carrega o peso que carreguei. Trouxe fotos dos irmãos. Juliano, finalmente reconciliado com a ideia de ter uma mãe assassina, trabalhava como engenheiro em Curitiba. Renato havia se estabelecido como professor universitário no Rio Grande do Sul. Quando a senhora sair, pode morar comigo em São Paulo, ofereceu Elisa. Tenho um apartamento grande, com espaço de sobra. Agradeci, mas já tinha outros planos. Vou ficar aqui no Marajó, disse. Encontrei uma paz aqui que nunca tive em outro lugar. Ela não entendeu de imediato. Como alguém poderia querer ficar voluntariamente perto de uma prisão? Mas para mim fazia todo sentido. Em Cachoeira do Arari, ninguém me conhecia como a mulher que matou o sogro. Era apenas Dona Bia, a senhora que gostava de ler. Um recomeço completo. No dia 17 de maio de 2008, saí pelos portões da penitenciária carregando apenas uma mala pequena com roupas e alguns livros preferidos. Tinha 56 anos, mais da metade dos meus cabelos brancos, rugas profundas ao redor dos olhos. Mas me sentia estranhamente jovem, como se estivesse nascendo de novo. Com o dinheiro deixado por Dona Celeste, aluguei uma casinha simples na beira do rio. Pouco a pouco, fui me integrando à comunidade local. Comecei a frequentar a igreja, a ajudar em campanhas de alfabetização, a ensinar crianças a ler nos finais de semana. As pessoas me acolheram sem fazer muitas perguntas sobre meu passado. Em 2010, conheci seu Juvencio, um viúvo tranquilo que consertava barcos e gostava de contar histórias do rio. Começamos como amigos, compartilhando livros e conversas na varanda da minha casa. Ele me ensinou a pescar, a reconhecer os pássaros da ilha, a sentir os ritmos do Marajó. Eu lhe ensinei sobre os livros que tanto amava. Não houve um pedido formal, nem um momento específico em que decidimos estar juntos. Simplesmente aconteceu, natural como a maré que sobe e desce no rio. Ele nunca perguntou detalhes sobre meu tempo na prisão, e eu nunca senti necessidade de explicar. Aceitou-me como eu era, com meu passado obscuro e tudo. A gente só precisa olhar para frente, Dona Bia, dizia ele com sua sabedoria simples.
O que ficou atrás já foi vivido. Meus filhos vieram me visitar em 2012, os três juntos pela primeira vez em décadas. Conheceram Juvencio, viram minha vida simples, mas digna, e acho que finalmente entenderam minha escolha. Elisa, em particular, parecia aliviada ao me ver em paz. Foi nessa visita que conheci meus netos pela primeira vez. O filho de Juliano, um menino esperto de 5 anos, e os gêmeos de Renato, 2 menininhas adoráveis de 3 anos. Elisa não teve filhos, dedicou-se inteiramente à carreira médica, trabalhando com crianças traumatizadas. Tudo o que passei me inspirou a ajudar outros que não tiveram alguém para protegê-los, explicou ela, quando caminhávamos pela praia do Marajó. Olhei para minha filha e senti um orgulho tão grande que mal cabia no peito. O ciclo realmente havia sido quebrado. Onde houve dor, ela criou cura. Onde houve silêncio, ela deu voz. Onde houve medo, ela construiu segurança. E eu, que um dia fui um brinquedo carnal nas mãos de um monstro, agora era apenas Dona Beatriz, uma senhora que lia livros, pescava no rio e às vezes contava histórias para as crianças da vila. A justiça tem muitas faces, meus queridos. A dos tribunais me condenou por tirar uma vida. Mas há outra justiça, mais profunda, que entende que algumas vezes precisamos atravessar o fogo para encontrar a luz do outro lado. Foi isso que fiz naquela noite de domingo, quando enrolei um cinto no pescoço do patriarca. Atravessei o fogo. E embora tenha me queimado terrivelmente, embora tenha perdido quase 2 décadas atrás das grades, embora tenha visto meus filhos crescerem de longe, não me arrependo, porque minha Elisa está segura, porque minhas netas nunca conhecerão o terror que conheci. Porque o ciclo de abuso que poderia ter continuado por gerações foi interrompido pelas mãos de uma mulher que um dia decidiu não ser mais um brinquedo. É engraçado como a vida dá voltas, não é mesmo? Hoje, aos 73 anos, estou de volta à prisão onde passei quase 2 décadas da minha vida. Mas não como detenta. Venho como voluntária 3 vezes por semana para dar aulas de leitura e contar histórias para as mulheres que ainda cumprem pena. Minha casinha em Cachoeira do Arari continua a mesma, simples e acolhedora, com a varanda voltada para o rio. Moro lá com seu Juvencio, que agora tem 78 anos e continua a consertar barcos, embora mais devagar. Nos casamos em 2015, uma cerimônia pequena com a presença dos meus filhos e alguns amigos locais. Foi a primeira vez que usei um vestido branco por escolha própria. Nossa rotina é tranquila e previsível, exatamente como gostamos. Acordo cedo, com os primeiros raios de sol entrando pela janela. Preparo um café forte e sento na varanda para ver o rio despertar. Às vezes, Juvencio se junta a mim, outras vezes ele já saiu para verificar as redes que deixou na noite anterior. Nas manhãs de segunda, quarta e sexta, pego a balsa que atravessa o rio até o continente e depois o ônibus que me leva à penitenciária feminina. É uma viagem de quase 2 horas, mas não me importo. Carrego sempre uma sacola cheia de livros, alguns doados pela biblioteca municipal, outros comprados com minhas economias. Quando atravesso os portões da prisão, agora como visitante, sempre sinto um arrepio estranho. As guardas mais antigas ainda me reconhecem. Bom dia, Dona Bia! Algumas das detentas mais jovens não fazem ideia de que já estive do outro lado das grades. Para elas, sou apenas a senhora dos livros, que traz histórias do mundo exterior. O diretor da penitenciária, Dr. Emanuel, foi quem me convidou para esse trabalho voluntário em 2018. Ele conhecia minha história e sabia da minha paixão pela leitura. A senhora pode ajudar muitas mulheres aqui, disse ele, mostrar que existe vida depois desses muros. E é isso que tento fazer. Nas nossas sessões de leitura, escolhemos livros que falam de superação, de recomeços, de mulheres fortes. Depois, conversamos sobre as histórias, relacionando-as com as experiências de cada uma. Muitas dessas mulheres estão ali por razões semelhantes às minhas. Defenderam-se ou a seus filhos contra homens violentos. Nos outros dias da semana, cuido da minha pequena horta nos fundos da casa. Planto ervas medicinais, hortaliças, algumas flores. As vizinhas sempre aparecem para um café
e para levar um pouco de hortelã, alecrim ou manjericão. Viramos uma espécie de ponto de encontro das senhoras do bairro. Às terças-feiras, temos um clube do livro improvisado, onde discutimos as obras que estamos lendo. Juvencio brinca que transformei nossa casa numa biblioteca. E é verdade que os livros ocupam cada vez mais espaço, nas estantes que ele mesmo construiu, empilhados em mesinhas, até mesmo no quarto de hóspedes que reservamos para quando os filhos e netos nos visitam. Elisa vem nos ver 2 vezes por ano, geralmente em janeiro e julho. Está com 53 anos agora. Dirige um centro de apoio para crianças vítimas de violência em São Paulo. Nunca se casou, mas adotou uma menina há 5 anos, Maria Clara, uma adolescente de 15 anos que passou por situações terríveis antes de encontrar minha filha. Ver Elisa como mãe, dando a Maria Clara o amor e a proteção que eu tentei dar a ela, é uma das maiores alegrias da minha velhice. Juliano e Renato vêm menos, uma vez por ano, geralmente no Natal. Trazem as famílias. Meus netos já são adolescentes, crescendo rápido demais. O filho de Juliano, Arthur, está com 18 anos e acabou de entrar na faculdade de Direito. As gêmeas de Renato, Luísa e Helena, têm 16 anos e são talentosas. Uma com música, outra com pintura. São crianças que cresceram sabendo a história da avó, sem segredos ou vergonha. Vovó Bia fez o que precisava fazer. Ouvi Arthur dizer certa vez ao primo de um amigo que perguntou sobre mim. Nossa casa fica pequena nessas ocasiões, mas é um aperto cheio de amor. Juvencio se transforma completamente. O senhor quieto e reservado vira o avô brincalhão que ensina os netos a pescar e contar histórias de assombração do rio. Há dores que nunca desaparecem completamente. Nas noites de tempestade, quando o vento bate forte nas janelas, às vezes acordo sobressaltada, pensando estar de volta à cela. Em certos dias, quando vejo nos jornais notícias sobre violência contra mulheres e crianças, sinto aquela mesma raiva fervendo dentro de mim. Mas aprendi a conviver com essas cicatrizes. São parte de quem sou, assim como as rugas no meu rosto e os calos nas minhas mãos. Cada marca conta uma história de sobrevivência. As pessoas aqui em Cachoeira do Arari me conhecem como a Senhora dos Livros, ou a esposa do seu Juvencio. Poucos sabem detalhes do meu passado, e está bem assim. Não escondo quem fui ou o que fiz, mas também não deixo que isso me defina. Quando olho para trás, para a jovem Beatriz que saiu de Jataí cheia de sonhos, para a mulher desesperada que matou para proteger sua filha, para a detenta que encontrou refúgio nos livros, vejo uma mesma linha conectando tudo: a busca por liberdade. Liberdade do medo, da opressão, das grades, sejam elas visíveis ou invisíveis. E aqui, neste cantinho do Pará, entre o rio e a floresta, finalmente encontrei essa liberdade. Não é perfeita, não é sem dores, mas é minha. Conquistada com lágrimas, sangue e tempo. Muito tempo. E por isso, talvez, seja ainda mais preciosa. Meus queridos, ao contar minha história, não busco justificar o que fiz. Uma vida foi tirada por minhas mãos, e isso é um fardo que carrego comigo. Mas espero que entendam que, às vezes, quando todos os caminhos parecem bloqueados, quando o sistema que deveria proteger falha, uma mãe faz o que precisa ser feito para salvar seu filho. Se você está presa em uma situação de abuso, se sente que não há saída, se teme por sua vida ou pela vida de seus filhos, escute o que esta velha tem a dizer. Não espere até o ponto em que eu cheguei. Busque ajuda antes. Hoje existem redes de apoio que não existiam no meu tempo. Existem pessoas dispostas a acreditar, a estender a mão, a oferecer abrigo. Em qualquer país, em qualquer cidade, há organizações que se dedicam a proteger mulheres e crianças. Procure-as. Se a primeira pessoa não acreditar em você, procure outra e outra e outra. Não desista de buscar ajuda. Não permita que o medo a paralise, como me paralisou por tantos anos. O silêncio é o melhor amigo do abusador. Ele se alimenta das sombras, do segredo, da vergonha.
Quando você fala, quando você expõe o que está acontecendo, você já está dando o primeiro passo para a liberdade. Lembre-se sempre, você não está sozinha nessa batalha. Mesmo quando parece que ninguém está vendo, que ninguém se importa, existem milhares de mulheres que já passaram pelo que você está passando, que sobreviveram, que encontraram um caminho para fora do labirinto de dor. Durante anos, carreguei o peso do silêncio como se fosse uma cruz pesada demais para meus ombros. Acreditei que, se aguentasse tudo sozinha, poderia proteger meus filhos. Mas o silêncio só protege os monstros, nunca suas vítimas. A verdadeira força não está em suportar o insuportável, mas em ter a coragem de dizer não mais, de colocar limites, de exigir respeito, de reconhecer que você merece uma vida sem medo. Cada vez que uma mulher rompe o silêncio, ela não está apenas salvando a si mesma, está acendendo uma luz que pode guiar outras mulheres perdidas na escuridão. É assim que quebramos o ciclo do abuso, uma voz de cada vez. Se minha história servir apenas para que uma única mulher encontre coragem para buscar ajuda antes de chegar ao ponto em que eu cheguei, então terá valido a pena reviver essas memórias dolorosas. Meus queridos, que me escutam de todos os cantos deste país e do mundo, se você conhece alguém vivendo sob as sombras do medo, seja a mão estendida que eu não tive. Acredite nela. Apoie-a. Ajude-a a encontrar um caminho que não termine em uma cela de prisão ou em uma cova no cemitério. Por favor, faça um favor a esta velha senhora que já viu muita dor e muita cura nesta vida. Se inscreva neste canal agora mesmo e ative o sininho. Cada inscrição significa mais uma pessoa consciente, mais um olhar atento, mais uma mão que pode interromper o ciclo de violência antes que ele destrua outra família. E me deixe um comentário com a palavra liberdade. Quero saber quem ficou comigo até o fim desta jornada. Quem entendeu que mesmo nas situações mais sombrias, sempre podemos encontrar um caminho para a luz. Faça isso. Agora. Não espere nem mais um minuto. Sua participação é parte da corrente de proteção que estamos construindo juntos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Esta velha Beatriz agradece pelo tempo que passamos juntos hoje. E lembre-se sempre, até o brinquedo mais quebrado pode ter força suficiente para romper as correntes que o aprisionam.